Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Dando sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, 19, nós encontramos o título A Fé Transporta Montanhas. Essas palavras sobre a fé foram pronunciadas por Jesus quando disse: Se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te daqui para ali, e ele faria isto. Examinado essa proposta de Jesus, nós podemos dizer que Jesus falava por alegoria. O monte, os montes, a montanha, como queiram, que se fala aqui neste capítulo e que está no Evangelho, evidentemente não são compostos de terra, desses que nós conhecemos, as grandes elevações, que no dizer de Jesus seriam passíveis de transferência de um lugar para o outro. Como eu disse, Jesus falava sempre por símbolos, não é? Com parábolas, com comparações suficientes para que a gente tenha uma ideia do que é possível fazer quando se tem fé. Então, esses montes a que ele se refere são as dificuldades, são os obstáculos, são os impedimentos que, acumulando-se ao longo do tempo, acabam se transformando, como a gente diz, um monte de problemas. Este monte de problemas é o que nós queremos estudar. Então, a fé, evidentemente, é capaz de mover esses problemas, de superarmos com ela os problemas que se acumulam diante de nós. Um dos grandes, o maior problema é ainda a nossa ignorância, o nosso pouco saber, que tudo diante de nós se torna difícil porque não estamos ainda capacitados para entendê-los e solucioná-los de uma forma muito mais tranquila do que temos feito. Então, os desafios do dia a dia e os desafios de uma existência, de uma reencarnação, são, na verdade, montanhas que temos que enfrentar para mudar a situação espiritual de cada um de nós. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos destinados a uma perfeição. Isto é fé. Fé nos princípios divinos que nos informam que todos fomos criados simples e ignorantes. E que todos teremos o mesmo destino, a mesma conclusão desse processo de crescimento ao longo dos milênios e milênios sem conta. Então, no estágio em que nos encontramos, a montanha que existe diante de nós a ser removida é muito grande. Mas, se tivermos fé de que tudo está sob o comando de Deus nosso Pai, através de sua lei, nós estaremos a cada dia removendo um pouco dessa montanha, adquirindo conhecimento, caminhando com mais segurança, caminhando com mais alegria por termos a certeza da nossa destinação. Isso já nos basta. Não podemos querer ser hoje o que irá acontecer amanhã. Vivamos o dia de hoje confiantes, com fé, que o amanhã virá na sucessão dos dias. E em cada uma dessas oportunidades, nós estaremos crescendo para que um dia tenhamos removido todas as montanhas que ainda existem à nossa frente. Então, nós temos a fé sincera e verdadeira, que é sempre calma. A calma de compreender, é o que acabamos de dizer, de aceitar. Aceitar o curso do tempo, respeitar
a nossa condição de crescimento, assim como uma semente lançada ao solo, germinando, vai iniciar o seu processo de crescimento. Nós não temos como apressá-lo. Dando-lhe as condições necessárias, ela irá, a semente germinada, transformar-se num pequenino arbusto que vai crescendo gradativamente até atingir a floração, primeiro com as folhas, depois com as flores e depois com os frutos. Este processo é o nosso processo. Estamos em fase de crescimento. Isto nos garante o amanhã, nos garante a fé nas leis divinas que vão nos conduzir a este crescimento até a sua conclusão. Então, a fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque nós queremos sempre as coisas para ontem. Imaginamos que a nossa evolução se dará de um dia para o outro numa reencarnação, mas isso não é verdade. Nós iremos crescendo pouco a pouco, como já dissemos, e a cada passo que damos, estamos na direção certa. Pois, tendo seu ponto de apoio na inteligência que vamos também desenvolvendo ao longo do tempo e na compreensão das coisas, está certa de chegar onde quer. Então é preciso que se evite confundir fé com presunção, porque às vezes somos presunçosos. Acreditamos ter uma fé que ainda não temos. E quando vem o teste, porque para provarmos que temos fé, é preciso sermos testados. Eu posso dizer, eu tenho fé. Mas, em tempos normais, não é difícil ter fé. Quando tudo está sob o nosso controle, nós afirmamos com muita segurança que temos fé em Deus e em sua lei divina, a qual estamos todos submetidos. Mas em se tratando de uma mudança de rumo, de um revés, de uma enfermidade, de um desencontro, de um desencanto, quando as coisas se apresentam contrárias aos nossos interesses, a nossa fé, vacilante ainda, de principiante, a fé incipiente, se abala. E, de repente, alguém dizia ter fé e acaba negando esta fé porque não se cumpriu o que era previsto ou solicitado por cada um de nós. Então, é fácil, como eu disse, ter fé. A fé religiosa, por exemplo, que nos fala por alto de um destino tanto quanto obscuro, porque não se explica como chegar a ele, como concluir o nosso destino como seres imortais. Então, as religiões propõem uma fé bastante vulnerável, porque, como eu disse, basta que haja um fato contrário ao nosso interesse, à nossa perspectiva, e eis-nos aí já negando a fé que antes afirmávamos possuir. Então, a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão, o bom senso, o raciocínio, em qualquer época da humanidade. E é esta fé que o Espiritismo propõe, que seja favorável ou não a nós, que nós a mantenhamos por convicção, por tê-la aceito, porque fruto do nosso raciocínio, das nossas reflexões, se Deus é justiça plena, é pleno amor, se nós somos seus filhos, Ele, Deus, cuida de cada um de nós, aguardando que façamos a parte que nos foi proposta,
para que atinjamos no seu tempo, no nosso tempo e no tempo de Deus, aquilo que estamos trilhando, aquele caminho que estamos trilhando para chegar a esta fé raciocinada, capaz de aceitar a razão face a face em qualquer situação e em qualquer época da humanidade. Se algo surgir contrário àquilo que é nossa expectativa, que nós saibamos calar, sem nos precipitarmos, porque aquilo que nos apresenta, se nos apresenta contrário, é exatamente o que a lei divina está propondo que vivenciemos diante da nossa necessidade de aprendizado. Se um aluno se matricula numa escola, ele tem um objetivo. Se ele estuda normalmente, com afinco, com dedicação, ele só pode ter fé de que ele chegará ao seu objetivo, porque ele está caminhando dia a dia. Ele não vai alcançar esse objetivo de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Ele vai sucessivamente ganhando esta condição para chegar àquele objetivo planejado. Se nós somos um plano de Deus e estamos a caminho dele, no retorno, na caminhada em sua direção, então que confiemos, que tenhamos essa fé de que um dia, sim, estaremos todos juntos dele, porque fomos criados para isso. Isso não é uma fé religiosa, é uma fé raciocinada. Estamos todos destinados à perfeição e chegaremos a ela um dia. Esta é a fé raciocinada. Nesse percurso, enfrentaremos montanhas de dificuldades, de sabores, obstáculos a serem superados, mas que aos poucos, caminhando, nós vamos seguindo na direção que nos está proposta. Quando olhamos para o monte, temos a intenção de subir ao seu cume, não fazemos isso de um momento para o outro, num passo ou numa subida direta. Nós vamos contornando, de acordo com as nossas forças, vamos circundando, vamos fazendo o trajeto de acordo com a nossa capacidade, que é limitada, mas sabendo que a passo, um dia estaremos contemplando lá de cima aquilo que foi o nosso desafio da subida. Então, a nossa vida como espíritos imortais é assim. Tenhamos fé de que todos um dia estaremos no campo, no mundo da perfeição. Enquanto isso, vamos caminhando passo a passo, dia a dia, hora a hora, reencarnação a cada reencarnação, e removeremos as montanhas da ignorância que tanto dificultam o nosso caminho. Jesus esteja conosco como nosso guia. Sigamo-lo e nós estaremos seguindo em direção correta, sem desvios de comportamento, sem retardamento do nosso progresso, sempre seguindo aquele que é o nosso modelo e guia, Jesus. Que Ele nos abençoe.